mas também praticá-lo. Porque muitas vezes nós conjugamos inúmeros verbos. Tem gente que é bom de verbo. Mas e praticá-los? Essa é a grande questão. Então, você vai ver ali, se entrar na minha sala, essa ideia. Acolher para crescer. E nós vamos perseguir isso por 3 anos. Pastor, por que 3 anos? Eu não sei. Eu senti que deu os 3 anos e é 3 anos. Eu não sei por quê. Pode ser que daqui 1 ano e meio, 2, eu te diga por quê. Pode ser que vai dar 3 anos e eu falo assim, não sei ainda, mas agora Deus deu outra direção. Isso é algo que eu quero compartilhar lá em Badibacite no próximo domingo. Porque muitas vezes, não tem, mas tem a ver, nós queremos engessar Deus. Colocar Deus nos nossos modelos, nas nossas caixinhas, nos nossos livros de teologia. E Deus não cabe em nada. Em nada. Não há uma mente sequer na face da terra capaz de compreender quem é totalmente Deus. Porque você só pode definir algo que você consegue olhar para ele e você é superior àquilo, então você consegue definir, você tem informação superior. Eu posso olhar para esse equipamento aqui e dizer, isso aqui é um ponteiro passador de slides, dentro da minha definição simples. Da marca, não vou falar para não fazer merchan. Enfim, eu posso definir isso. Como é que eu vou definir Deus? Então, como é que eu vou definir, vamos definir o modelo de igreja? Eu não tenho como fazer isso. O que eu preciso fazer? Eu tenho que vir para a Escritura. E aí me ater ao que a Escritura diz. Tenho espaço para sair da Escritura? Eu tenho espaço para sair enquanto a Escritura permita que eu saia. Logo, não tem espaço. E, gente, tem muita informação aqui. E eu estou dizendo isso por quê? Porque dentro desse processo é difícil você falar assim, Deus me deu uma visão para daqui 20 anos, daqui 15 anos, daqui 10 anos, daqui... Eu não sei, é difícil isso. Pastor, Deus pode fazer? Pode. Como eu disse, eu não vou colocar Deus numa caixinha. Mas presta atenção comigo. Deus chega para o pai da nação de Israel, o pai da fé, um homem chamado Abraão. E ele só conta uma partinha do plano. Abraão, sai da tua terra, que eu vou fazer de você uma grande nação. Mas vou para onde? Só sai, Abraão. Não deu mais informação. Se para Abraão ele só deu essa informação, por que eu quero 10 anos? 20 anos, 30 anos. Deixa eu vir para o Novo Testamento então, ele chega para o Paulo. Né? O sujeito, o irmão nosso que sistematizou o Novo Testamento. E ele fala assim, Paulo, você vai ser para mim uma testemunha aos gentios. Quando? Que horas? Como é que vai ser isso? Paulo, você vai ser uma testemunha aos gentios. Só isso. Só para você saber disso. O resto eu vou te contando pelo caminho. E não dá para dizer que Abraão foi um sujeito que não tinha organização, planejamento, estrutura e que o plano dele não deu certo. Não dá para falar o mesmo do Paulo. E eu podia elencar aqui outros personagens que Deus deu 1 ou 2 informações e falou, vai, só vai. Então, queridos, como igreja, faz parte do nosso modelo de ser igreja. A gente não está preocupado em Deus nos dar todas as informações. Nós precisamos apenas dos próximos passos. Qual é o próximo passo? E se Deus não falar qual é o próximo passo, a gente fica no passo que está. Por 40 anos ele falou assim, fica no deserto. É para ficar aí. Então, o acolher para crescer, na realidade, é um dos mandamentos, e a gente vai trabalhar tanto o capítulo 14 de Romanos quanto o 15, porque os dois trabalham essa ideia, mas ambos eles trazem essa ideia de que nós precisamos acolher as pessoas. E daqui a pouco vou mostrar um quadro da minha preocupação. Esses mandamentos... Esses princípios de reciprocidade são a prática do mandamento de Jesus. Falamos isso na semana passada. Então, esses mandamentos que nós estamos chamando de mandamentos, na realidade, eles são folhas
né, do grande mandamento que sustenta ali, que Jesus deu. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Como é que eu vou demonstrar amor por você se eu não lhe acolher? Como? Diz para mim. Eu só tenho como demonstrar amor para você lhe acolhendo. E o que eu quero ver com você, agora de manhã e também à noite, é entender um pouquinho o que é o acolhimento bíblico. Porque tem muita gente falando de acolhimento por aí, dentro da igreja inclusive, que não é o bíblico. Então, o mandamento é esse: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E na semana passada, nós vimos o suportar, Colossenses capítulo 3. Fique tranquilo, a série é grande, eu não vou passar todos que nós vimos ao longo da série, eu vou passar sempre o anterior, tá bom? Vai estar tudo salvo lá no YouTube. É outro mandamento que, se eu não cumpro ele, como é que eu cumpro o mandamento do amor? Se eu não sustentar aqueles que hoje veremos que são fracos na fé, como é que eu vou conseguir cumprir esse mandamento? E nós vimos na semana passada que suportar é a expressão de amar. Então, precisamos acolher as pessoas, não é invenção, não é nenhum novo modelo de igreja, eu não estou inventando nada, está tudo na Escritura. Você vai ver aqui, eu estou trazendo 2 textos só, mas tem inúmeros textos que falam sobre acolhimento, diretamente e indiretamente. Inúmeros. Então não estou inventando nada, está tudo na Escritura. Está tudo no manual de eclesiologia deixado por Deus. Está aqui. É só a gente olhar para ele atentamente, buscando a iluminação do Espírito Santo. Por isso que eu tenho dito que o acolhimento ganhou um sentido para muitos não bíblico. Tem muita gente com uma ideia de acolhimento, e eu vou entrar num tema aqui, antes de entrar no acolhimento propriamente dito, no texto, eu preciso trabalhar isso, porque é uma preocupação que eu tenho como pastor nessa igreja, até uma responsabilidade que eu tenho, é que as pessoas não entendam errado aquilo que eu estou dizendo. Infelizmente, no exercício do ministério pastoral, que já vai aí há muitos anos, eu já ouvi o sujeito falar assim, a esposa falar assim: pastor, meu marido falou que o senhor disse isso. E se tem um negócio que, pela graça de Deus, eu sou bom, é para lembrar de história. Se você contar uma história, eu vou lembrar dela. Aquilo que eu te contar no ambiente de contagem de história, ou seja, de aconselhamento, eu vou lembrar. Eu falei assim: não foi isso que eu disse, não. Não foi o que o senhor falou. Não foi isso que eu disse. Eu tenho certeza que eu disse. Aí eu falei com o indivíduo e falou: mas o senhor não, pode ser que o senhor não tenha falado isso, mas foi isso que eu entendi. Então eu quero deixar um negócio bem claro aqui, o que nós queremos falar com o acolhimento. Tá bom? Esse acolhimento moderno, ele tem um ar de piedade e amor. Pois para essas pessoas, eu fiz questão de escrever um texto para que eu não fugisse muito, porque é o tipo de coisa que às vezes me dá palpitação. Para promover esse acolhimento, não pode ter confrontação. E quando assim não tiver como não ter confrontação, então ela tem que ser branda, meio maquiada. Chama atenção, mas não chama muito, né? Até um dia, a gente chegou naquele texto que Deus fala assim: tu vermezinho de Israel, chamando Israel de um verme. Gente, não sou eu não, é Deus. Quando Paulo fala anátema, que seja maldito, é o Paulo falando, sou eu não. Eu só estou lendo o texto. Briga com o Paulo. Mas eu não vou excluir, eu não vou deixar de pregar a Escritura como tem que ser pregada. E eu vou voltar para Lucas, fique tranquilo, é porque se eu trabalho, aí é minha mente, né? Se eu trabalho acolhimento de manhã e tem coisa para trabalhar à noite, eu não consigo. Parece que fica faltando, eu esperar 7 dias para trabalhar o negócio. Então eu vou voltar para Lucas, porque aqui nós temos uma exposição bíblica, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então vamos chegar em temas que eu falo assim: nossa, aqui na igreja tem um monte de gente que... Como é que eu prego isso? Não, então vamos pegar outro texto aqui. Vixe, mas aqui também tem um monte de gente que... Como é que eu prego isso? Isso aqui não vai acontecer não. E não ache que você não está sendo acolhido por conta disso. Você está. Eu quero que você fique aqui, inclusive, para que você entenda esses princípios. E alguns princípios que nós vamos trabalhar aqui, que a gente já trabalha aqui há 5 anos, pela graça de Deus, você não tem como cumprir eles mais. Porque você já errou.
Pastor, e agora, como é que faz? Conta com a graça e com a misericórdia de Deus, que é o que eu conto na minha vida em várias coisas. A minha graça te basta. Ponto. Por isso que a gente investe fortemente nos pequeninos, nos jovens. Para que, de fato, esses jovens, esses pequeninos, não cometam os mesmos erros que nós, por falta de informação ou pura rebeldia, cometemos. Então, esse acolhimento moderno vai dizer isso. Coisas desse tipo assim, olha, que eu tenho até dito aqui já, né? Não se pode falar de alguns pecados, que vai afrontar a pessoa. Eu vou mexer na caixa de marimbondo. Vou mexer, não tem problema com isso. O homossexualismo é um problema, ou a homoafetividade nos nossos dias. Aliás, sempre foi. É que hoje o negócio ganhou uma proporção um pouco maior. Quando eu chegar no texto que fala que os afeminados não herdarão o reino dos céus, eu vou pular? Aqui na Nova Vida, não. Por isso nós não queremos pessoas que lutam com essa questão na sua sexualidade, queremos. Porque nós queremos ajudá-los a vencer os seus pecados, as suas tentações. Assim como algum heteroafetivo, vou usar a terminologia deles para não gerar muito problema nas redes sociais. Assim como um heteroafetivo tem que ter cuidado com o seu sexo oposto, um homoafetivo tem que ter cuidado com o seu próprio sexo. E essas pessoas precisam ouvir da palavra de Deus que em Cristo Jesus eles podem sim vencer os seus pecados. Então eles terão espaço aqui. Mas eu não vou me excluir de pregar a palavra de Deus como tem que ser pregado. Até porque, gente, a palavra, ela sempre nos confronta. E é o que eu sempre brinco, mas é verdade, ela sempre me confronta sozinho, na minha salinha ali. Depois eu falo, eu não posso apanhar sozinho, eu tenho que compartilhar com o pessoal isso. Vamos apanhar junto, somos igreja. Esse pessoal do acolhimento vai dizer que falar a realidade, ou realidades do tipo inferno, vão fazer as pessoas temerem e não vão se agradar. Nossa, o pastor falou do inferno, eu fiquei com medo, nem dormi de noite, não volto mais lá. Se você tem Jesus, está tranquilo. Você não vai passar nem perto do inferno. Agora, se você não tem, você também não tem que dormir de noite mesmo, não. Você precisa de Jesus Cristo. Porque a minha dureza aqui é para que você acorde. Porque esse evangelho de groselha, água com açúcar, está levando as pessoas para o inferno. Então eu vou dizer para você, se o inferno é uma realidade, querido, Ribeirão não é nem a sala de espera do inferno, em termos de calor. Porque o maior problema do inferno não é o calor, é a ausência eterna de Deus. Eu quero te livrar disso, querido. Então eu vou falar dessas realidades aqui sim. E quero que você fique aqui. Outra coisa que esse pessoal fala, não podemos disciplinar os obstinados. Por que eu fiz questão de dizer os obstinados? Porque a disciplina bíblica, ela acontece para os obstinados. Porque se a gente for disciplinar todo mundo que cometeu um pecado, hoje, vamos disciplinar todo mundo que cometeu um pecado hoje. Eu não sei quantos estariam aqui em cima ou quantos estariam aí. Entende isso? A não ser que a sua consciência de pecado é um negócio assim, né? Se eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, então eu não pequei. Você tomou uma fechada no trânsito vindo para cá e pensou aquele palavrão gospel, você já cometeu um pecadinho aí. Você precisa do perdão de Deus. Entende isso, queridos? Você foi pegar um pãozinho de queijo ali, o irmãozinho chegou, aqueles irmãozinhos pequenininhos. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, as crianças têm comida em casa, fiquem tranquilas. Elas são tudo ovelhinha do pastor Rodrigo, a gente gosta de comida mesmo. Aí a criança foi lá e pegou, e você ficou olhando assim, no coração brotou um negocinho, tipo assim, miserável desse menino. Cadê a mãe dele? Você pecou. Lógico, as consequências dos pecados são diferentes. Esse pecado não traz grande consequência. Você pecou. Então, a disciplina é para os obstinados, para aqueles que são confrontados com a realidade do seu pecado e se mantêm obstinados nele, não querem se arrepender, não querem tratar o pecado. Esse pessoal nós vamos disciplinar. Em amor. Porque a Bíblia diz que Deus ama aqueles que Ele disciplina. Aqueles que são disciplinados por Deus, é prova do amor dEle. Ainda pensando nisso, tem uma frase
E eu preciso ser honesto, até porque só sei se é assim. Temos que amar o pecador e odiar o pecado. Eu já disse essa frase. Eu já pensei nessa frase aqui sem pensar nessa frase. Eu já pensei como essa frase sem pensar nessa frase. Eu preciso ser honesto. Não sou o tipo de pastor que tem esse tipo de vaidade. O dia que eu souber tudo, glória. Então estou no processo. E eu quero pensar com você. Essa frase aqui, e você, se você jogar ela no Google aí, vai ter inúmeras pesquisas e referências sobre elas e vários debates, inclusive, sobre ela. E aí esses debates vão levar, inclusive, para essa outra frase, que talvez essa frase aqui é fruto dessa frase aí. Que talvez Agostinho disse essa frase lá atrás, em latim, num outro contexto, e aí o pessoal, então, a frase é: Deus ama o pecador e odeia o pecado. Aí eu escrevi esse será aqui, para mim mesmo, será? Vamos pensar a respeito disso? Né? E, gente, nesse processo, eu gosto de estudar a Bíblia antes, ler os comentários. A hora que eu tenho uma ideia, eu vou então para os comentaristas sociais, né, da internet. E eu ouvi desde Augusto Nicodemos até o Lucinho, lá da Lagoinha. Ou seja, dois extremos, tá bom? Para você que fala, você fica só com esses reformados aí e tal. Eu falei, não, vamos. Eles falam a mesma coisa. Um fala assim, essa frase está errada. O outro fala assim, essa frase está no mínimo incompleta. E trabalhar só com ela é um risco muito grande. É levar as pessoas a um erro. Então, como aqui a gente é uma igreja guiada pela Bíblia, sim, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para morrer por nós. Está aí, ó, o texto conhecido, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele não crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. Sabe qual que é o grande problema desse pessoal? É que eles ficam só no 16. Ficam só no amor de Deus. E esquecem que quem não crê, não é que será, já está condenado. Não precisa de grego para saber aí o tempo verbal. Já está condenado. Mas pastor, Deus não ama o pecador, Ele ama tanto que deu o Filho. Mas o amor de Deus não invalida a sua justiça. O problema é que nós pensamos nessa frase e até nesse texto de acordo com a nossa mentalidade. Eu amo a pessoa, não vou falar nada para ela. Ela está com desculpa a expressão, mas só para você entender. Ela está com a remela saindo do nariz, assim, do olho, assim. Está todo mundo vendo aquele trem. Ou está com o nariz escorrendo. Mas eu amo, eu não vou falar para ela isso. Você ama? Falou, filho, vai no banheiro. Vai limpar ali. Já viu gente que passa o culto inteiro com o zíper aberto e ninguém fala nada para ele? Ele vai se ofender. Se acontecer comigo, eu vou me ofender porque você não me avisou. Deixou eu passar o culto inteiro aqui em cima com o zíper aberto. Ainda bem que eu tenho uma esposa que sempre me ajuda e vigia. A gente tem que parar com essa ideia de que se eu amo, eu não falo a verdade. Eu tenho que aprender a falar a verdade em amor. É o que a Bíblia faz. Deus ama a sua criatura. Vamos ainda pegar mais alguns textos aqui que vão mostrar para nós, para a gente chegar nessa compreensão. Deus ama a sua criatura, mas quando ela peca, Ele está correndo um sério risco de sofrer as mais duras penas de Deus. Por que está correndo um sério risco? Porque pela misericórdia, Deus pode falar assim, eu vou dar mais uma chance para ele. Mas chega uma hora que Deus fala assim, deu, a gente não conversa mais. Não ouço mais vocês. 400 anos de silêncio profético. Até a vinda de Jesus. Porque Deus falou assim, chega. A gente não conversa mais. Olha o que Salmo capítulo 5 diz. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça.
Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal, destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. O Senhor detesta. Como é que eu vou dizer? Porque, gente, aqui, talvez a gente possa achar que o pecado é uma entidade andando por aí. Não, o pecado é uma inclinação, é uma decisão, é uma ação do ser humano. Aqui o salmista ele é bem claro. O Senhor não aceita os arrogantes em sua presença. Pastor, como é que eu faço então? Porque eu sou arrogantão. Então, humilhe-se na presença de Deus. Porque na presença dele os arrogantes não duram muito. Humilhe-se. Mas como é que eu faço? Eu não posso nem chegar perto. Chega na humildade. Ele vai aceitar. Deus, pelo seu caráter santo, não pode amar o pecador em seu pecado. Esse aqui, eu amo esse texto, mas temo com ele. Provérbios 6. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Provérbios 6. Gente, olhos não andam por aí assim, ó, sozinhos. Olhos vêm com pessoas. Mãos vêm com pessoas. O Senhor odeia isso, Ele detesta isso. É Bíblia, gente. É Bíblia. É o texto que eu citei na semana passada aqui, porque alguém pode dizer, isso é Antigo Testamento. De fato, é Antigo Testamento, né? Mas na semana passada aqui falando sobre as crianças, sobre aqueles que fazem os pequeninos tropeçar. É Jesus dizendo. Ou você vai dizer que isso também não vale? Isso mostra o quanto Deus odeia a pecaminosidade do ser humano. E é simples, até porque o seu ódio é santo. Ele não consegue, o seu caráter santo não consegue lidar com isso. Lembra de Jesus na cruz? Deus meu, por que me abandonaste? É no momento que o pecado da humanidade recai sobre Cristo. Para Deus amar, para Deus não é possível amar sem se relacionar. Relacionamento é expressão de amor. Deus não consegue. Faz parte do caráter santo dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque talvez pode ser que você seja um miserável pecador assim como eu, mas nessa área eu já estou tratado, graças a Deus. Então eu vou terminar meu relacionamento porque eu não consigo mais amar. Estão falando de Deus. Deus é santo. Você não é santo assim como eu não sou santo. E mesmo Deus não se relacionando com aqueles que não se arrependem, Ele envia Cristo. O Augusto Nicodemos diz que Deus nos olha através de Cristo. Estou eu aqui, miserável pecador que sou, e está Cristo na frente. Deus olha, é propício aos meus olhos. Por causa das minhas obras, por causa da obra de Cristo. Por causa daquilo que Cristo fez. O pecador, para se relacionar com Deus, ele precisa do santo e justo Filho de Deus. Sem Jesus, queridos, não funciona. Sem Jesus não funciona. Até com Jesus, o Paulo vai dizer que nós temos que considerar as nossas obras trapo de imundície. Então, sem Jesus não funciona. Não tem relacionamento. Não tem. Deus acolhe o pecador por intermédio do seu Filho Jesus, para que, lavados pelo sangue do Cordeiro, eles possam experimentar de um relacionamento santo e gracioso com o Pai. Em Cristo, você tem todo relacionamento com Deus. Todo. Pastor, mas e aí, como é que o indivíduo, antes de ter Cristo, Deus, isso aqui a gente chama na teologia da graça comum, do amor comum.
pelo seu amor comum, pela sua graça comum, Ele possibilita então que esses pecadores ainda, mesmo sujos do seu pecado, se aproximem para que então eles sejam confrontados com o Santo Espírito e então se arrependam e sejam purificados. Dessa forma a gente percebe a importância da igreja. Porque o pecador que não conhece a Cristo, que não conhece a Deus, ele precisa da igreja nesse processo. Ele precisa da igreja nesse processo. É a igreja que vai ser... E, gente, não estou dizendo isso porque eu sou pastor, não. Jesus estabeleceu isso assim. A igreja, ela tem uma importância nessa sociedade ímpar. Assim como o povo de Israel tinha lá. Deus separa um povo não porque eles eram os bonitões lá. Não, Deus separa para mostrar para todas as nações que só há um Deus, o Deus de Israel. E aí todas as nações olhassem para o Deus de Israel e adorassem e servissem ao Deus de Israel. Assim é a igreja. Nós estamos aqui para dizer só há um Deus. E você não se relaciona com esse Deus nessa condição que você está. Você precisa do Filho de Deus, o Deus encarnado, que morreu por você, para que você então possa ter acesso ao Pai. Gente, isso é simples. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Então nós precisamos ser essa comunidade de pecadores salvos pelo Santo, que irá acolher aqueles que pela graça de Deus responderão ao chamado da cruz. Eles responderão, está errado aí, já estava tarde já. Responderão ao chamado da cruz. É isso que é a igreja. O indivíduo, nós estamos de portas abertas. E está escrito lá, nova vida. O que isso conota? Você tem uma velha vida. E eu já disse isso aqui, o indivíduo ele vai entrar com a velha vida dele, e gente, a velha vida dele não sai da noite para o dia. A conversão é um ato instantâneo. Instantâneo. Deus já me deu o privilégio de orar com pessoas entregando Jesus, entregando a vida a Jesus. E é impressionante como uma pessoa muda. Quando o Espírito Santo entra naquela vida, naquela alma, a voz muda. É instantâneo. O processo de santificação começa ali. Começa ali. Então, a igreja é esse lugar. É esse lugar de acolhimento dessas pessoas. Então, nós continuamos odiando o pecado. E todos aqueles que não querem se arrepender e viver no pecado. Não porque a gente é uma comunidade de odiosos, é porque é isso que Deus faz. Porque a hora que a gente for conivente com o pecado, ele vai sorrateiramente entrando em nós. E a gente começa a se tornar uma comunidade do nada a ver. Todo mundo faz. Ah, isso é para aquela época. E, gente, eu vou trabalhar aqui rapidamente nos próximos 30 minutos finais aqui, 20 minutos finais, o que o Paulo fala aqui. Mas eu não estou falando aqui disso que Deus odeia, de práticas. Porque nós vivemos no passado, na Igreja Batista, eu vou falar dos batistas porque é da onde eu venho, muitos jovens, muitas pessoas foram repudiadas da igreja por práticas tipo esse instrumento aqui, ó, que nem era desse jeito, na época não existia assim. Líderes da igreja tinham o orgulho de dizer, eu não tenho celular porque tem bateria. Entende? Enfim, vou parar por aqui. Discussões sobre a vestimenta. Põe calça jeans, não põe calça jeans. Usa saia, não usa saia. Hoje não se discute. Muitas pessoas perderam a noção de decência. Nós não vamos fazer assembleia para saber que roupa que você usa, não. Mas nós vamos pregar aqui a ordem e a decência. Nós vamos pregar. Até o Espírito Santo falar ao seu coração e falar assim, filha, filho, essa roupa não traz glória para Deus. Não traz os olhares para Deus. Então o que o Paulo orientou a igreja a fazer? Abra sua Bíblia se você não fez ainda em Romanos 14. Texto difícil, mas não vai entrar nos meandros desse texto.
esse assunto me fez quebrar todas as regras aí de introdução de pregação, porque eu precisava deixar claro isso. Claro. Pastor, tem um vizinho meu lá que ele é um pecador daquele assim, ó, de rebentar mesmo. Traz ele para cá. Que nós vamos Bíblia nele. E deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque a gente quer convidar às vezes só os bonzinhos, né? E o inferno está cheio de bonzinho. De boa intenção está cheio o inferno. O que o Paulo orientou? Romanos 14. Ele já vai assim, ó, na lata. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer tudo e o outro que é fraco come só verduras e legumes. Quem come não despreza quem não come, e quem não come não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou caia, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz. E quem come carne, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou também porque desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, versículo 13, não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera, para ser impuro. Pois, se teu irmão se entristece por causa da tua comida, não estás andando segundo o amor. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivos para que seja difamado o que considerais bom, porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo que o teu irmão tropece. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Deus, ajuda-nos a entendermos a tua palavra. Ajuda-nos a discernirmos, através do teu Santo Espírito, como proceder com esse mandamento tão importante e às vezes tão difícil de se cumprir. Ajuda-nos, que esse tempo nos capacite a isso. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Rapidamente, eu ia trabalhar, mas o tempo já passou. O que é acolhimento? Você depois pesquisa aí no dicionário o que é acolher, caso você tenha um pouco de dúvida, mas acolher é obter refúgio, proteção, conforto. Palavra grega aí, onde o Paulo trabalha, acolher, tanto no capítulo 14 quanto no capítulo 15, proslambano, levar, pegar mais, tomar para si, tomar como companheiro, tomar pela mão, a fim de pôr ao lado. Essa palavra é uma palavra composta. A primeira palavrinha é a palavrinha prós, que da onde deriva aquela ideia que a gente fala assim, estou em prol disso, estou favorável a isso. Então, acolher é estar favorável a receber a pessoa, é estar pronto a receber aquela pessoa. Isso é acolher.
Então, quais os motivos o Paulo mostra para praticarmos o acolhimento bíblico? E aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Nós precisamos acolher por uma razão simples. Deus acolheu. Versículo 3. Eu preciso ser coerente com as minhas falas. Eu não creio que nada acontece por um acaso. Então o indivíduo entra aqui pela porta. Ah, foi por um acaso que ele veio. Não, Deus mandou. Pastor, mas esse indivíduo é difícil, hein? O senhor sabe quem ele é? Eu acho que é melhor nem saber. Porque se ele entrou aqui é porque Deus quer acolhê-lo. Ou simplesmente mostrar para ele o quão pecador e miserável ele é. E se ele não se arrepender, não será acolhido na glória, no céu. Versículo 3 mostra isso. Quem come não despreza quem não come. E quem não come, não julgue a quem come. Por quê? Pois Deus o acolheu. Deus acolheu os que comem e os que não comem. A ideia aqui, gente, o Paulo está usando as situações daquele tempo, daquele momento. Problemas que tinham lá. Até porque hoje o pessoal que promove aí, né, o vegetarianismo, o veganismo, né, eles são tidos até como os mais saudáveis. E nós, comedores de carne, somos tidos como os mais deficientes, né? Então, na época lá tinha essa discussão. Porque, e se você for para Coríntios, essa discussão, Paulo trabalha ela melhor. Uns achavam que o comer carne, até pela vida que eles tinham anteriormente, era um pecado. Como é que nós vamos comer carne? Principalmente as carnes que foram sacrificadas aos ídolos. E outros assim, então, como é que a gente vai saber que tipo de carne que foi sacrificada? Então vamos comer só legumes. Porque se a gente come só legumes, está tudo certo. E uns, inclusive, vão achar a base bíblica. Vai lá no Daniel. Olha lá, Daniel só comeu legumes. E olha lá, ficou até mais forte que os outros. Não é isso que o Paulo está falando aqui. O Paulo está olhando para duas situações que aconteciam nessa igreja. Porque hoje, de fato, essa discussão não existe. Ou alguém está discutindo se pode comer carne ou não. Às vezes discute o ponto da carne, mal passado, bem passado, enfim, né? O tipo de legume que come. Não tem essa discussão. Mas com essa discussão, o Paulo está ilustrando. Ninguém despreze um ao outro. Todos são partes da comunidade de Deus. Deus acolheu a cada um. Se você está aqui é porque Deus te acolheu. Então quem sou eu para rejeitar aquele que Deus acolheu? É isso que o Paulo está dizendo. Eu não posso fazer isso. O versículo 4 mostra que é o Senhor quem sustenta. Quem és tu que julgas o servo alheio? O servo não é meu. É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou caia. Mas está firme, pois o Senhor é poderoso para firmar. É o Senhor quem sustenta essa pessoa. Se ele entende que ele comendo essa carne, ele não vai pecar, e esse entendimento daqui a pouco eu vou trabalhar ele, se ele entende que ele não vai pecar, que coma. Agora, se ele entende que aquilo pode levá-lo a pecar, então não faça. Se ele entende que aquilo pode ter um risco de levá-lo a pecar, então ele não faça. É melhor não fazer. Vou dar um exemplo simples. A pessoa que tem restrição com o uso do açúcar por conta do diabetes. A doença silenciosa, que mata, que causa amputação de membros quando a pessoa não trata ela. Ele sabe que se ele comer açúcar, ele está pecando. Pastor, é pecado? É. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você peca. E vou dizer algo que eu peco. Quando você toma 3, 4 copos de Coca-Cola, você está pecando, irmão. É muito açúcar. E eu bebo. Está um miserável pecador aqui. E já falei para Deus, Deus, me ajuda a livrar disso aí. É bem verdade que eu falo pouco isso para Deus. Tem que trabalhar mais. Oh, Senhor, me ajuda. Como é difícil ter que pregar, gente. Eles têm que começar a viver aquele negócio, né? Olha, Catarina. É pecado, gente. É o seu corpo, o templo do Espírito Santo. Quando você ingere coisas que elas não... Gente, não adianta falar. Gente, eu amo Coca-Cola, mas não é saudável, gente. Não adianta falar. Saudável é água. E sem gás. Entendeu? Jesus, me ajuda. Eu não vou ficar julgando.
E tome cuidado para você também não ficar julgando o indivíduo. Olha lá, tomou 10 copos de coca. Ele é aceito pelo Senhor. Deixa eu já me adiantar, que o tempo está contra mim hoje. Cada um vai prestar contas diante de Deus, do que fez o seu corpo. Cada um. Quem julga não sou eu. Porque se você vai prestar contas a mim, eu posso te julgar. Mas não, é Deus. O que ele faz ou não faz, dentro da consciência que ele tem, ele dá graças ao Senhor. O versículo 6 mostra isso e o 7. Aquele que observa, aí tinha a discussão dos dias, né? Aquele que observa um dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor deixa de comer, e dá graças a Deus. O indivíduo ele diz assim, né, olha, e pode ser que um dia eu olhe para a Coca-Cola e fale assim, graças a Deus que Deus me libertou disso. Pode ser que um dia eu diga isso. Agora, quem está tomando coca ainda está em pecado? Não. É que eu entendi que no exercício daquilo que eu faço, quanto melhor saudavelmente eu esteja, vai ser melhor. Então vamos deixar esse negócio de lado? Eu vou morrer? Se falar assim, ó, rapaz, se eu não beber uma coca, eu morro. Então isso virou seu Deus. Aí é pecado. Aí se tornou um pecado. Estou dando um exemplo aqui, para não falar que eu estou jogando pedra de ninguém. É pessoal. Eu quero acolhê-lo, que você entenda isso. Tá? Pulou sozinho aí. Vocês estão com pressa aí, gente? Foi lá pro 3, gente. Volta para o 18, por favor. É o Senhor quem sustenta. O versículo 6 e 7 mostra isso. A vida é do Senhor. Olha o que diz o versículo 8. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo aqui, ó. Cuide da sua saúde, querido. Se preocupe com a sua saúde, com aquilo que você come. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Tem um pregador aí, saiu, agora ele só fala de cuidado com o corpo, porque Deus falou uns negócios com ele, até compartilhei com alguns essa mensagem dele. E ele cita o nome de um avivalista lá, que eu não vou lembrar agora. Mas esse avivalista foi um homem poderoso no ministério que Deus concedeu a ele, mas ele morreu cedo. E um pouco antes de morrer, ele disse assim, na época o instrumento de transporte era um cavalo. Ele disse assim, Deus me deu uma tarefa e um cavalo. Eu matei o cavalo. Ou seja, eu não consigo cumprir a tarefa. Ele está dizendo assim, Deus me deu um ministério, mas eu acabei com o meu corpo. Logo eu não consigo cumprir o meu ministério. Então, a minha vida é do Senhor. Nós somos propriedades do Senhor, é o que o versículo 9 diz. Porque foi com esse propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Então, o meu trabalho, querido, é falar para você assim, isso é pecado. Isso aqui virou um Deus na sua vida. O meu trabalho é dizer para você assim, olha, essa discussão que vocês estão levando por causa disso aqui não é essencial. Vocês estão desprezando o essencial. Vocês vão prestar contas a Deus do que vocês estão fazendo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez você não saiba. Essa igreja não é minha. É de Jesus. O texto 9 diz isso. E eu vou dizer uma outra coisa para você. Não tem um pastor na face da terra que tem igreja. Igreja não. Pode ter uma comunidade que se reúne lá, tem um nome na frente que chama igreja, e ele fala, igreja do pastor fulano de tal. Porque quem tem igreja é Jesus. Foi ele que morreu. E ele morreu para ser Senhor. Então como é que eu vou com aquilo que eu gosto, ou com aquilo que eu não gosto, com aquilo que eu acho que é pecado, com aquilo que eu não acho que é pecado, como é que eu vou julgar o indivíduo? Eu não posso fazer isso. É o que o Paulo continua dizendo, precisamos acolher sem julgar, porque quem julgará é o Senhor, versículo 10 a 13. Mas tu que julgas o teu irmão, ou também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal.
Todos vamos comparecer. E queridos, eu às vezes uso esse tom mais firme, porque um dia eu vou comparecer diante do tribunal, e pode ser que Deus diga para mim assim, Rodrigo, você pegou pesado aqui. Pode ser que diga assim, Rodrigo, aqui você aliviou. Então eu tento ser o mais sincero, honesto, literal e responsável com aquilo que eu estou enxergando nas Escrituras. Seria mais fácil para nós, pastores e líderes, se tivesse uma listinha de um monte de coisa. Não faça isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz. Mas não tem. Ou talvez não, né? Porque aí o pessoal ia perguntar, mas não faz isso e como é que eu faço nisso? Aí nós íamos criar um monte de outras regrinhas para cumprir aquela regrinha. É assim que nasceu o farisaísmo. Na maior da boa intenção de interpretar a lei. E nós não vamos criar um novo farisaísmo. Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. É o que o versículo 9, é o que o versículo 10 diz. Todos nós. Todos nós vamos se curvar diante dele. Versículo 12. Assim cada um de nós trará conta de si mesmos a Deus. Você vai chegar um dia diante de Deus e Deus vai falar assim, eu estava lá, o Rodrigo te avisou. Você não fez porque não quis. Você decidiu continuar obstinado naquela prática lá. Cada um dará conta daquilo que fez. Cada um de nós. Então eu não posso julgá-lo. Agora, quem que julga? Vamos trabalhar isso aqui. Porque tem gente que fala assim, você está me julgando. Não, querido, não estou te julgando, isso é pecado. Está escrito aqui, olha. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Se você diz que não fica sem a Coca-Cola te dominou, você está pecando. Está me julgando? Não estou, é o Paulo. Aí você vai discutir com o Paulo. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É ele que está falando para você. Deixa eu sair do meu exemplo. Tem gente dominado por isso aqui, ó. Olha quantas horas você passa nesse aparelho. Não, eu estou trabalhando, pastor. Depois você está se divertindo. Depois você está só pegando uma informação. Esse negócio virou um Deus na sua vida. Muitas pessoas. Te dominou. Eu não estou te julgando. Olhe no aplicativo, o seu deve ter um aplicativo que mostra quanto tempo você parou usando ele, passou usando ele. Veja quantas horas você passou usando ele. Te dominou. Não sou eu que estou te julgando, é a palavra. E a palavra é de Deus, do Senhor. Então é Ele quem está te julgando. Sabe o que eu sou? Só o indivíduo que pega a lei e mostra a lei. Ó, está aqui. Quando você fala que não acolhe o outro, porque o outro é assim, assado, frito, cozido, alto, baixo, gordo, magro, loiro, negro, enfim. Eu tenho que pegar a palavra e dizer assim, olha, você não está cumprindo o mandamento que o Paulo. Acolhei o fraco na fé. Nós não devemos julgar para não ser pedra de tropeço para ninguém, é o que diz o versículo 13. Eu vou parar no 13. Portanto, não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Cuidado, queridos, cuidado com as nossas regras, com as nossas listinhas de pecados que nós fazemos. Muitas vezes nós temos as nossas listas de pecado. E eu considero isso pecado, e isso não. Fica comigo só mais 5 minutos. Nós precisamos acolher porque Cristo morreu, para que todos fossem acolhidos. É o que diz o versículo de 14 a 18. Eu sei e estou certo no Senhor que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser que para assim o considere, para isso impuro. O que o Paulo está falando assim? Você comer, não vou comer brócolis, porque brócolis é impuro. Vamos dizer que tem a religião dos adoradores de brócolis. Os caras adoram brócolis. O templo é um brócolis gigante. Entendeu? Aí você chega na casa de um outro irmão, vai para uma outra cidade, ele vai te servir um brócolis. Com bacon em cima, regado no azeite, né? Talvez um molho branco. Pega a visão, irmã.
Aí o irmão serve aquele brócolis. Aí você fala assim, isso aqui é pecado. Aí o irmão que na cidade dele não tem templo do brócolis, ninguém adora o brócolis, aí fala assim, isso é brócolis. É só brócolis, mais nada. Não, isso é pecado. Porque lá na minha cidade, tem um templo que o pessoal adora brócolis. Lá nós somos proibidos a comer brócolis. O que o fraco, o que o forte faz? Tira o brócolis. Porque se você falar assim, aqui você vai comer brócolis e pronto, acabou. Porque aqui não é pecado. O problema é seu se lá é pecado. Você virou pedra de tropeço. Você não acolheu. Tira o brócolis. O que é mais importante, comer o brócolis ou acolher o seu irmão? Tira o brócolis, irmão. De repente você é o forte. E você fala assim, lá na minha terra isso é pecado. Mas aqui não é. Eu vou comer. Até para não escandalizar os irmãos. E, gente, quando há uma atitude assim, sabe o que acontece? Quando ambos são fortes, não vamos comer brócolis ninguém hoje, não. Vamos comer outra coisa. Pede uma pizza. Aí ficou bom. Aí ficou gostoso. Pede uma pizza. Com a coca. Deus está falando aqui, Deus, oh Jesus. Será que eu vou ter que largar a coca, gente? Mas nem hoje não, já conversei com Deus sobre isso. Deixa eu acabar. É bom demais, gente, bom demais. A Bíblia é fantástica. Todos que creem em Jesus são acolhidos por Ele. A vontade do homem não pode atrapalhar a obra de Deus, é o que diz o versículo 15, olha na sua Bíblia. O reino de Deus é muito maior que qualquer satisfação pessoal. Esse pessoal do acolhimento a qualquer custo vai usar esse texto aqui, viu? Eles usam esse texto aqui. Porque o reino de Deus não é comida, bebida, mas paz e alegria. Ou seja, faz o que você quiser. Carpe diem. Não é isso que o Paulo está falando aqui, não. Não fala o que você quiser, não. Mas o reino de Deus é muito maior do que isso. Para acolher as pessoas, a gente vai ter que fazer sim essas concessões de gostos. O reino não é meu, é de Deus. O versículo 19 vai dizer que o propósito do acolhimento é a paz que promove a edificação mútua. Quando a gente se acolhe, a gente promove essa edificação. E se não tem paz, a edificação não vai acontecer. E se eu for fazer algo que vai fazer o meu irmão tropeçar, versículo 20 a 21, eu devo me abster daquilo. Não vou fazer. É escândalo, irmão. Irmão, fica na paz. Não, fica na paz. Isso aqui não é. O mais importante é o irmão. E não o comer ou beber ou enfim. Então, não faça da liberdade oportunidade para pecar ou de fazer alguém pecar. Porque se você sabe que aquilo que está fazendo leva o seu irmão a pecar e mesmo assim faz, você peca. Mesmo não sendo pecado. Comer brócolis não é pecado. Mas se você insiste em comer brócolis na casa de um irmão que o brócolis é pecado para ele, você está pecando. Se existe convicção de Deus no que você deve fazer, faça. Na mentalidade do Paulo, a convicção vem do Espírito Santo. Com base na palavra. Então, aqui na Nova Vida a gente tem uma prática que você não acha nada com relação à sua vida. Você tem que crer, com base na palavra. Você acha, voltando ao brócolis, né, tirando o brócolis do altar, eu gosto de brócolis, eu não gosto de brócolis. Tá bom, não tem problema, você pode achar se brócolis é bom ou não, isso você pode achar. Mas com relação ao que é pecado, você não pode achar, você tem que crer. E crer com base na palavra. Então, se você fala assim, aí uma prática que nós temos aqui, o pessoal do louvor sabe disso. Se tem que explicar demais, é melhor não fazer. Porque se tem que explicar demais, tem dúvida sobre as músicas. A gente tem música que é legal, é para você ouvir em casa, no carro, correndo, lavando louça. Mas para tocar aqui, vai ter que explicar demais o contexto. Então a gente não toca. Vai gerar uma dúvida. Se vai fazer alguém tropeçar, não faz, porque a gente vai ser cobrado disso. Não faz, vai levar o seu irmão a tropeçar, não faça.
Então, nós devemos acolher o fraco para que ele seja fortalecido e cresça, e então ajude no processo de acolhimento. Deixa eu dizer só mais uma coisa, antes de passar os últimos 3 bloquinhos aqui desse último quadro. Toma cuidado para não ser um crente pirracento. Tudo te faz pecar. Eu me escandalizo com isso. Eu acho um escândalo o pastor virar aquela garrafa na boca. Acho um escândalo aquilo. Eu acho escândalo o irmão que toca com uma camisa de moto. Eu acho escândalo o outro que tem uma guitarra rosa. Eu acho um escândalo aquele que vem de bermuda. Tudo é um escândalo. Ô irmão, fortalece um pouquinho. Me ajuda aí. Entende? Por outro lado, é aquele que não vê problema em nada. Não é nada não. Isso aí, que é isso? Vamos fazer um solo de guitarra aqui, jogar no chão e sair fumaça e... Não. Calma. Isso aqui é a igreja. E continuará sendo. Então, sabe essas 2 pontas? Nós somos acolhidos por Deus, queridos. O Senhor nos livrou da condenação eterna. Jesus morreu por nós e devemos morrer por Ele. Ou seja, não é a minha vontade, é a dEle. É a dEle. E pode ser que um dia venha aqui tranquilamente assim, gente, nem a música do Fernandinho, eu sou livre, da Coca-Cola. Ainda não estou pronto. E, gente, a gente está brincando com isso, mas é sério. Se eu for ao médico, e eu vou uma vez por ano, 1 ano e meio, preciso ir mais. Eu vou sempre no Jorge, meu amigo. Mas não conta, né, às vezes, tem que ir no cardiologista. Se eu for ao médico e dizer assim, pare com a Coca-Cola ou o senhor vai morrer, eu paro no outro